Oi, pessoal! No vídeo passado eu apresentei para vocês a decomposição LU e nós construímos a decomposição LU passo a passo em um exemplo. É esse exemplo que eu estou mostrando aí no vídeo agora para vocês. Então, lembrando lá, o que é a decomposição LU? É uma forma de escrever uma matriz como um produto de duas matrizes. Matriz L, que é triangular inferior, com diagonal unitária, e a matriz U, que é triangular superior. A gente viu também no vídeo passado é que se nós conseguimos encontrar a decomposição LU da matriz, isso nos ajuda a resolver o sistema linear. Nesse vídeo eu quero mostrar o algoritmo da decomposição LU. Então vai ser uma forma da gente formalizar o que foi feito no vídeo anterior, apenas no exemplo. Então, se você não viu o vídeo passado, peço que você veja aquele vídeo primeiro para entender melhor o algoritmo que eu vou apresentar agora. Bom, vamos lá então. Está aqui o algoritmo. Então ele começa assim: a matriz U e a matriz I são inicializadas. A matriz U começa igual a matriz A e a matriz I como a identidade. Nosso algoritmo ele trabalha de coluna por coluna e para cada coluna, linha por linha, abaixo da diagonal. Então, essa progressão em colunas está representada aqui por esse loop que vai de J desde a primeira coluna até a penúltima. Na última coluna não tem nada abaixo da diagonal, então não tem que ser alterado nada. E para cada coluna, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é se o pivô, camarada que está na diagonal, na matriz U, ele é zero ou não. Se ele for zero, significa que a matriz A original não tem decomposição LU, então o nosso algoritmo conclui com essa informação. Caso ele não seja zero, o algoritmo segue. Nós vamos trabalhar agora linha por linha, da primeira linha abaixo da diagonal até a última. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu estou interessado em eliminar o elemento da linha I abaixo da diagonal. Então, preciso calcular o multiplicador. Lembra que o multiplicador é a razão entre o elemento que eu quero eliminar e o pivô. E esse multiplicador ele é armazenado na matriz L na mesma posição, ou seja, se eu estou zerando aqui o elemento IJ, ele vai ser armazenado na matriz L na posição IJ. Bom, a operação de eliminação ele tem por objetivo zerar esse elemento, então eu nem preciso fazer a conta para ver que ele vai ser zerado, a operação é construída com esse objetivo, e daí eu tenho que atualizar os demais elementos da linha I. A conta que é feita é subtrair da linha I o multiplicador vezes o elemento correspondente na linha J, na linha do pivô. Então esse é o loop. Depois que a gente conclui a atualização da linha I, seguimos para a próxima, até a última. Quando completa, a gente acabou a eliminação na coluna J. Voltamos agora para o loop em J para passar para a coluna seguinte. Bom, qual é o custo computacional desse algoritmo? A gente tem que fazer a conta. Tem um vídeo onde nós fizemos a conta de custo computacional para o caso do algoritmo e resolvia um sistema triangular superior. A conta aqui segue do mesmo jeito, então eu peço que quem tiver dúvida nessa parte, dê uma olhada naquele vídeo anterior, aí eu vou deixar o link para o vídeo. Mas veja que a parte intensiva em conta aqui nesse algoritmo é essa daqui, onde a gente faz essas duas n-j operações, o produto e a subtração, é esta parte daqui. Tem mais uma conta, que é a conta do cálculo do multiplicador, é esse 1 que está aparecendo. Veja que esse loop aqui, ele é repetido de j mais 1 até n, é essa somatória aqui de j mais 1 até n, e tudo que está aqui dentro é repetido de j de 1 até n menos 1, é este somatório aqui. Bom, a gente distribuindo e usando as propriedades que a gente tinha para soma de constante, soma do índice do somatório e do índice do somatório ao quadrado, a gente vê que o termo líder, o termo principal de maior ordem, é 2/3 de n ao cubo. Então esse algoritmo, em termos de número de operações, ele consome
2/3 de n ao cubo, operações de ponto flutuante e pop. Bom, então, para relembrar como é que a gente usa a decomposição LU para resolver um sistema linear, a gente tem o sistema AX igual a B. Se eu sei que A igual a LU, eu posso substituir esse produto no lugar da matriz A, fico com o sistema LUX igual a B. Chamando o X de Y, eu fico com o sistema LY igual a B, é um sistema triangular inferior, resolve-se, descobre o Y. Depois, com o Y descoberto, a gente tem aqui um novo sistema, agora triangular superior, e a gente resolve, descobre o X, e resolver sistemas triangulares é fácil, a gente já viu antes que é o algoritmo para isso, né? Então, olha lá, o primeiro sistema, né? Triangular inferior. Essa aqui é a conta que a gente fazia lá do algoritmo para resolução do sistema triangular inferior, né? A expressão aqui no caso. E nós já tínhamos visto que esse algoritmo consome n ao quadrado operações. Da mesma forma, o algoritmo para sistema triangular superior também consome n ao quadrado operações, né? Então, no total, o nosso esquema para resolver um sistema triangular superior, ou desculpa, para resolver um sistema qualquer, ax igual a b, é computar a decomposição LU, resolver o sistema LY igual a B, triangular inferior, resolver o sistema UX igual a Y. Qual é o custo total, então, da resolução do sistema linear? 2/3 de operação. Mas e o n quadrado do LY igual a B e o n quadrado do UX igual a Y? Bom, esses dois termos, né, esses dois passos, consomem muito menos operações do que a decomposição LU, uma ordem de grandeza menor. Então, o custo dominante de tudo isto é da ordem de 2/3 de n ao cubo operações. Ou seja, resolver esses sistemas triangulares depois é praticamente desprezível em comparação com o custo de computar a decomposição LU. Por fim, eu queria discutir com vocês a relação entre o número de operações que o algoritmo demanda e o tempo computacional de fato para executá-lo. Bom, você pode descobrir no seu computador quantas operações o seu computador é capaz de realizar em um segundo, por exemplo. Aí você quiser saber quanto tempo seu algoritmo vai rodar, você tem que contar o número máximo de operações, se dividir por essa quantidade que o computador consegue realizar em um segundo, e daí você teria uma estimativa. Porém, o tempo de execução não é apenas determinado pelo número de operações. Tem outros fatores que também influenciam no tempo de execução. Por exemplo, a manipulação dos dados na memória do algoritmo. Se a sua matriz... Algoritmo não, né? Computador. Se a sua matriz tem que ser carregada do disco, trazer esses dados do disco rígido do computador consome um tempo exorbitante em comparação com todo o resto. Outro fator importante é se o seu algoritmo tem porções que podem ser paralelizadas ou não. A maior parte dos computadores modernos tem mais de um processador, então, se o seu algoritmo tem tarefas que podem ser paralelizadas, os processadores cooperam entre si para resolver essas tarefas. Então, tudo isso tem impacto no tempo de execução do algoritmo. Então, eu fiz um experimento numérico para medir se de fato esses 2/3 de n ao cubo operações são ou determinam o tempo de execução da decomposição LU e da resolução do sistema linear no meu computador. Eu queria mostrar isso para vocês aí no próximo slide. Aqui. Então, esse gráfico aqui está representando esse experimento numérico que eu realizei no meu computador. Cada quadradinho desse representa uma matriz de tamanho distinto que eu usei no cálculo da decomposição LU. Então aqui essas iniciais aqui são matrizes menores do que 1000 por 1000. Agora e depois aqui eu fui pulando de 1000 em 1000. Então essa é uma matriz de ordem 1000 por 1000, 2000 por 2000 e assim por diante até matriz 10.000 por 10.000.
eu computei a decomposição LU usando o Octave, computador, e medi o tempo que ele levou nesse cálculo. Então, isso que está sendo exibido aqui, são esses quadradinhos que estão plotados aqui em escala logarítmica, né? E depois eu ajustei uma curva para descrever esses pontos. O ajuste dessa curva está explicado lá no tópico de ajuste de curvas por quadrados mínimos. Também é assunto da disciplina de cálculo numérico. Então aqui, por enquanto, você não precisa saber aqui como esse ajuste foi feito, mas lá na frente, quando a gente estudar ajuste de curvas, você vai poder também descobrir como essa curva foi de fato calculada. E quando eu fiz esse ajuste, percebe que a curva branca, a curva que está ajustando esses quadradinhos vermelhos, ela ajustou muito bem, né? O ajuste está muito bom. Então veja aqui a fórmula que a gente obteve. O tempo ajustado em função do n da ordem da matriz foi uma certa constante de proporcionalidade aqui, que tem a ver com a velocidade do processador do seu computador, vezes n a uma potência. E esse valor aqui, se fosse o tempo, né, fosse determinado apenas pelo número de operações, tinha que ser o n cubo, que nós descobrimos lá no cálculo, na contagem do número de operações. Mas, de fato, aqui ele foi menor. Foi 2,26. Bom, por que isso aí aconteceu? Primeiro, porque eu não sei se exatamente o algoritmo que eu mostrei é o algoritmo que está implementado no Octave. Pode ser que seja implementado o algoritmo de outra forma. Segundo, porque certamente o Octave tira proveito de operações vetoriais que ele consegue fazer e, portanto, agilizar a execução. Certo? Então era isso que eu queria mostrar para vocês sobre a decomposição LU. Esse resultado final aqui é até um pouquinho mais animador do que os 2/3 de n ao cubo que a gente tinha descoberto antes. Na prática, essa potência não é n cubo, é n 2,26, pelo menos no computador que eu utilizo. Ok, pessoal, obrigado. Até o próximo vídeo aí.